Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast to Life. Esse mês estamos conversando com pastores amigos aqui da Life House, dos nossos diáconos, nossos pastores. E hoje nós estamos com um convidado muito legal, muito especial. Ele é pastor na Primeira Igreja Batista, é o pastor Pedro. Glória a Deus. Obrigado. Fala aí, pastor, tudo certo? Tudo certo, obrigado pelo convite aí, gente. Tô me sentindo muito honrado, prazerzão estar com vocês, viu? Muito legal. Gente, já curte nosso vídeo aí, compartilha com seus amigos, com a família, nos ajuda na divulgação do evangelho aí, que eu creio que está abençoando muitas vidas com todo esse movimento que a gente está fazendo aqui. Amém? Então, pastor, para começar, queria que o pastor primeiro se apresentasse para o pessoal, né, para quem não te conhece, como é que está a tua família hoje, se o pastor é de Curitiba mesmo, não é? Massa. Cara, né, de novo, muito prazer poder estar com vocês aqui, legal bater esse papo. Eu sou, então, um dos pastores do Ministério One, que é um ministério, né, de toda a faixa etária de juventude, né, desde pré-adolescentes até jovens adultos lá na igreja. Então, eu sou um dos pastores lá e eu cuido hoje bem focado da parte de formação de liderança, as nossas escolas de formação, né, preparação de líderes, ensino, treinamento. Tem sido muito legal, né, esse tempo lá. Fui tempo também pastor do nosso campus ali do Parolim, trabalhei lá na comunidade também, né, durante 5 anos com a minha esposa. Tenho 26 anos, trabalho então ali na PIB, sempre fui da igreja lá, né, meus familiares e tal, a parte de mãe sempre foram de lá. E então, né, a gente começou a desenvolver o ministério lá, casei com a Jaqueline, né, o Iago tá aqui, a gente é família, né, o Iago é primo da Jaque. Olha então, só. É muito legal. Estamos em família. Estamos em família, né, casado com ela então há 3 anos e a gente tá aí no ministério pastoral integral, assim, eu tô há 7 anos lá já, como ordenado há 4. E estamos nessa caminhada aí. Amém, glória a Deus. É isso aí, gente. Quem está aqui com a gente hoje também, o diácono Iago e o nosso querido Léo Campos, nos bastidores aqui na câmera e som, ajudando a gente hoje. Que legal, pastor. Então, o pastor já teve um tempo ali de trabalho no Parolim? Isso Quanto mesmo. Vocês ficaram lá? A gente trabalhou lá durante 5 anos, né? A gente começou o trabalho de plantação de igreja lá, do que hoje é um dos nossos campos ali, né? Da igreja. Então, os batistas, eles funcionavam, né? Funcionam ainda muitos assim. Eles não implantavam campos quando abriam uma nova igreja. Então, quando você ia plantando a igreja, a ideia é que ela se emancipasse e não prestava mais contas para a igreja mãe, virava outra igreja batista e tal, né? No começo era assim, então a gente começou implantando essa congregação lá, mas e aí depois a visão mudou e hoje se tornou um dos campos da PIB lá, né? Então é uma PIB Curitiba lá no Parolim, focado lá, né? Mas a gente começou do zero lá com projetos sociais, então, né, com projeto de balé que a esposa do pastor Michel conduzia lá, né, que é o nosso pastor presidente, projeto de futebol, projeto de costura, projeto de contraturno escolar, né, tinha bastante coisa, né, então, e ficamos lá. Depois chegou o pastor Daniel Torres, que foi cuidando do trabalho, e a gente migrou, voltei para trabalhar na sede lá faz, eu acho que está indo para quase 2 anos, aí 1 ano e meio, 2 anos. Que legal. Então, e o pastor se converteu lá mesmo? Eu me converti na PIB mesmo, né? Então, é muito louco assim, né, Lucas? Porque na caminhada eu cresci com uma família, basicamente fui conduzido ao evangelho, a ser apresentado ao evangelho pelos meus avós maternos. Eles pegaram isso como uma missão para fazer, foi muito bonito comigo e com o meu irmão, né? Todo dia de noite eles iam lá para casa e eles ensinavam as historinhas da Bíblia pra gente, faziam a gente decorar versículo e basicamente discipularam a gente. Então eu digo assim, eu tinha a mensagem na cabeça, né? Eu tinha a Bíblia na cabeça, as histórias, as musiquinhas e tal, mas eu ainda não conhecia Jesus pessoalmente, né? Eu sabia coisas sobre ele, mas eu ainda não conhecia ele. Por esse processo todo eu fui batizado, mas aí, né, abrindo, né, eu fui batizado antes de eu entender que eu me converti de verdade. Eu não sabia, né,
tinha feito todo o processo lá na igreja, era de lá e tal, tudo. Tinha então, curso de batismo, essas coisas? Tudo tinha, né? A gente fazia lá o Primeiros Passos com Jesus, que a gente chama, o discipulado fiz com o pastor de crianças na época lá, né? Então, quando eu tinha, acho que 11 anos, por aí, eu me batizei, mas não conhecia Jesus. E aí, entrando na adolescência, você já vai meio que se rebelando um pouquinho ali e tal, né? Ficando naquele processo, não queria saber muito de igreja nem nada, mas um dia, em um retiro ali de pré-adolescente e tal, em um culto da fogueira, eu senti Deus de um jeito totalmente diferente, assim, né? E ali parece que todo aquele conteúdo que você tinha na cabeça pegou fogo, né? Então, e o fogo da presença entrou e eu fui tocado e a minha vida foi transformada naquele culto da fogueira num retiro e eu sentindo ali, parecia que eu ouvia sons diferentes, sentia a presença diferente, eu comecei a chorar e fui convencido dos meus pecados, dos meus erros, recebi Jesus como meu Salvador naquele dia. E foi louco porque quando eu saí daquele culto, eu já não conseguia usar as mesmas palavras que eu usava antes, eu não conseguia falar as mesmas coisas que eu falava, agir do mesmo dia, e eu entendi ali o que a Bíblia fala, né? Que o Espírito Santo é aquele que nos convence, né? Aí eu falei, puxa, agora eu tô convencido da mudança, de quem é Jesus. Mas mesmo depois desse passo, eu ainda não tinha uma caminhada diária com ele. Foi alguns anos depois, passando por situações difíceis, bem difíceis na vida, que na minha casa, no meu quarto, a Bíblia olhou para mim, eu olhei para ela e eu comecei a devorar a partir do Novo Testamento ali, cara, e ali comecei a caminhar com Jesus mesmo e nunca mais larguei. Meu Deus. E quantos anos você tinha mais ou menos, você lembra? Quando eu entreguei minha vida para Jesus mesmo, eu tinha 12, mais ou menos ali, assim, né? Mas quando eu tive esse encontro de eu começar a todo dia andar com ele, buscar conhecer mais dele, eu tinha, eu acho que 14, mais ou menos, né? Passando por um tempo difícil de divórcio dos meus pais, eu precisei fazer 2 cirurgias sérias e poxa, gostava muito, treinava futebol e tal, e por consequência das cirurgias me afastei dos amigos, me afastei de todo mundo, me sentindo muito sozinho, mal emocionalmente, tempos difíceis que a gente passou em casa, a gente passou por umas situações bem traumáticas, que gente entrou na nossa casa, assaltou, botou todo mundo de refém, foi 2 vezes isso aconteceu, né? Então foi uma série de situações difíceis e eu estava no meu quarto um dia e um pastor tinha falado num grupo pequeno, um dia células, né, que a gente tem lá, né, que perguntou quem já leu, né, um livro da Bíblia inteiro. E eu sabia tudo sobre a Bíblia, as histórias, as coisas, eu nunca tinha lido um livro inteiro, né? E fiquei encucado com aquilo, cara, né? E um dia de noite peguei ali, eu falei, vou começar a ler Mateus, né? E parece que no dia a dia, assim, cara, era como se Jesus estivesse fazendo as coisas dele, a caminhada dele ali, e eu acompanhando, vendo ele multiplicar os pães, e me apaixonei, cara. Me apaixonei. Ali minha vida mudou. Glória a Deus. E o que você teria, assim, de conselho, de dica, assim, para dar para esses adolescentes que estão passando por esse processo, né? Tem adolescente que está nesse processo ainda de conhecer, ele está envolvido na igreja, ele está envolvido nos trabalhos, mas ele ainda não teve realmente conhecer o que é Jesus, né? Uhum. E tem já aquele que já teve esse toque, né? Já teve essa experiência profunda, e ele tá querendo, cara, que lado que eu vou, o que eu leio, né? O que eu consumo, o que você tem de orientação? Assim, primeira coisa, a gente precisa consertar a nossa visão, que a gente tem muitas vezes, todo o background e tal que a gente tem, a respeito de quem é Jesus, né? Então, falar pra galera que o maior interesse de Jesus em você é um relacionamento profundo. Não é apenas aquilo que você vai fazer, que você pode entregar, aquilo que, né, os teus pais te ensinaram ou não. Não é uma religião, uma religiosidade. O que ele está interessado é te adotar como filho amado de Deus, o que a Bíblia fala. Quando isso muda na nossa cabeça, a gente entende, poxa, eu não estou seguindo um rito religioso, eu não estou seguindo só, né, isso que é seguir Jesus. Não, é uma caminhada de um discipulado com
aquele que habitava rodeado por anjos, e tudo que ele fez, esvaziando, né, da sua própria glória, vindo para a terra, morrendo numa cruz, foi para poder ter esse relacionamento com a gente, né? E se você quer saber mais sobre esse relacionamento, o que eu diria é: comece a ler o Novo Testamento pelos evangelhos, né? Se você, né, o pessoal escutando a gente não sabe como achar, como manusear a Bíblia, pede para um brother teu aí para te mostrar onde está o Novo Testamento. Baixa o aplicativo lá da YouVersion, ou, né, o aplicativo da Bíblia lá no celular, pega uma linguagem fácil, vai lá nos evangelhos. Meu conselho é até começar ou por Marcos ou por João, né, que são os mais simples ali de entender, e vai lendo o Novo Testamento, mas lê o livro inteiro, que aí ali você vai conhecer quem é Jesus, né? E também, brasa longe da fogueira apaga. Precisa caminhar com gente madura que vai te explicar, né, o que é. E esse que é o caso da galera que, poxa, já teve esse encontro e tal, mas que talvez não está tão perto, né? Não tem nada melhor do que o teu coração voltar a pegar fogo por Jesus, né? Então caminha com gente que carrega esse fogo. Isso vai acender em você, vai te incentivar, né? E a vida diária no quarto, cara, em casa, você buscando a Deus, isso que muda tudo. É verdade, é verdade. Você está meditando na palavra, né? Sempre. Quer complementar uma coisa? É igual a gente comenta bastante aqui nos cultos, né? Muitas vezes a gente acaba se afastando um pouco do Senhor porque a gente não consegue interpretar a voz do Senhor na nossa vida, né? Mas é a questão igual foi falado, né? A questão de você realmente aprender a meditar na palavra, né? Porque a partir do momento que a gente medita na palavra, a gente aprende a reconhecer a voz de Deus, o que Deus quer conosco, quem somos. E muitas perguntas, muitas dúvidas que temos começam a ser solucionadas, né? Através dessa busca, né? O problema hoje que a gente enfrenta é que o povo não quer mais essa busca, né? Esse relacionamento tão profundo. Por isso que é interessante esse ponto que você tocou da questão do relacionamento, né? Cuidar com quem se relaciona, né? Se a pessoa comunga da mesma fé que você, então ela tem alguma coisa para te acrescentar, né? Eu costumo falar assim: ninguém é tão cheio que tenha tudo e nem tão vazio que não tenha nada. Sempre alguém que caminha com Cristo tem algo para nos acrescentar. Exato. E falando de relacionamento, né? Como é que você conheceu sua atual esposa? Que a gente gosta muito de histórias de casamento. Cara, foi muito legal. Minha história com ela é muito, muito massa, né? A Jaque Cuidado, cara. Ela tá vendo, sim. Ela, a família aí, não sei se vai escutar, né? Então, mas foi muito legal a nossa história juntos, né? Então eu tava ainda terminando a faculdade teológica, o seminário, né? Fiz a faculdade teológica batista, né? E já trabalhando integralmente no ministério. Tinha um amigo meu, né? Que é pastor hoje lá na PIB também, o Natan, que a esposa dele, que hoje é a esposa dele, né? Na época estudava com a Jaque. E era a melhor amiga dela. Melhor amiga da Jaque, né? E a Jaque frequentava uma outra igreja diferente, bem diferente, né, da nossa, mas só que sempre o Natan falava: cara, tem uma amiga da Ju, né, que é a esposa dele, que é muito top, Pedro, você precisa, cara, ela é muito crente, você não tá entendendo, cara, e tal. Daí eu falei: mas ela é da PIB? Não, cara, é de outra igreja. Aí ele falava, eu falei: pô, irmão, mas eu sou, né, vou me formar pastor, como é que vai ser isso, cara? Não tinha que estar no mesmo... Só um parênteses. Pensa numa menina crente, rapaz. Crente. Com força. Cara. Só pra deixar claro. Sou paixão de fogo. Ela me deixa constrangido, cara, às vezes. A menina tinha crente, cara. Né? Mas ela, aí, cara, né, ele sempre falava, eu falei: poxa, mas eu acho que não tem como. Aí teve um dia que teve um evento lá da igreja que a gente tava ajudando a organizar lá e tal, e a Juliette, né, amiga dela, convidou ela pra ir, e a hora que eu bati o olho nela, assim, ela tava lá, né, eu falei o seguinte: cara, né, que menina é aquela lá, que menina linda e tal, cara, ali já me fisgou, assim, né. Eu falei: puxa, mas tinha toda aquela questão, né, e tal, da igreja. Aí eu troquei um papo com ela, depois, né, quando a gente começou a se relacionar, que eu descobri que eu tava pensando nela lá e ela tava
encantada com ver as meninas servindo, com que a igreja funcionava e tal. Então ela pensando na igreja, em servir e tal, e eu pensando nela, né? É assim mesmo, né? Desviado proposta. Cara, aí naquele dia eu fiquei tanto com isso na cabeça que eu cheguei em casa, eu tenho o hábito, né, de ter um caderninho de oração. O que eu faço é alguns compromissos com Deus, algumas coisas que Deus fala comigo no tempo, né, de devocional ali, eu anoto naquele caderno e eu ouvi o Espírito Santo falando assim, né? Pede um sinal sobre essa menina, né, e esse sinal é que ela vai vir para o mesmo lugar onde você está. Aí eu falei, cara, que louco, né? Aí eu anotei no caderno de oração e falei assim, Deus, se é para eu começar a conversar com essa menina, só começar a conversar, né? Então eu quero que alguém traga para mim a informação de que ela vai vir para o mesmo lugar que eu, porque a gente precisa estar no mesmo lugar, né? E anotei isso no caderno. Cara, acordei no outro dia com uma mensagem do meu amigo em caixa alta no WhatsApp, assim, né? Irmão, a Jaque curtiu muito e tal, as coisas da igreja, ela falou que sentiu de Deus de vir pra igreja, pra PIB. Eu falei, meu Deus, meu amigo. Eu falei, cara, que doideira, né? Aí eu já puxei conversa, né? Caí pra dentro ali, cara, e a gente começou, né? Teve um tempo muito gostoso de namoro, conheci toda a família e tal, e a gente casou em 2020, no ponto alto da pandemia ali, cara. Quando deu uma brechinha, assim, cara, que dava pra reunir um pouquinho, a gente casou, né? E estamos casados desde 2020. Oh, então são 3 anos. 3 anos. 3 anos casados. Que legal, hein? Nossa, aí... eu achei interessante, você comentou que Deus falou com você e você anotou, né? Eu acho que é interessante a gente sempre ter esse feeling, né? De anotar tudo pela palavra que o Senhor dá pra gente, né? Porque a gente duvida, né, cara? É isso, eu anoto às vezes a parada, porque depois quando você duvida, você acha, não, cara, acho que não foi bem assim. Então você volta lá, olha, você fala, opa, não, Deus falou, né? Tá aqui. Que legal. E ela anda contigo pra todos os lados hoje? Todos, assim, a Jaque é muito, muito companheira, né, cara? Ela é uma mulher de Deus, então quando a gente trabalhava, né, eu tava lá no Parolim como pastor, inclusive ela trabalhou muito tempo como voluntária e ela cuidava do Ministério Infantil, né? Então ela pegava caso pesado lá, pesado mesmo, né? E ela cuidava, cuidou lá de filho de traficante, cara. Ela aguenta o tranco, né? E depois ela assumiu, contratada pela própria igreja, como para ser educadora social lá. Então ela fazia projetos de contraturno com educação com princípios, né? Fundamentada em princípios bíblicos, reforço escolar e tal. Ela que conduzia, tocou tempo aí esse projeto, e quando a gente saiu, né, e voltou para a sede, ela me apoia também lá nos centros de formação, mas além disso também ela serve, né, lá no Ministério Infantil também, e ela também tem um trabalho aí, faz ensaios fotográficos de famílias e tal, então tá aí nessa caminhada também. E vai junto comigo para viagens missionárias loucas aí que a gente vai fazer também. Ela sempre tá junto, cara. Que legal. E falando dessas viagens, né? Eu fiquei sabendo que você é bastante missionário também. Você vai bastante missões, né? Conta pra gente algumas experiências aí que você passou. Claro, já. Cara. Eu assim, acredito muito que o que a gente tem, né, não pode ser retido, né? Hoje no mundo você tem aí mais de 4 bilhões de pessoas que não têm ideia, não têm acesso ao Evangelho. Não é só não acreditam em Deus, não sabem quem é Jesus, né? Então é uma tarefa inacabada e muito séria que a gente precisa cumprir. E o meu coração sempre ardeu muito também por isso, por missões, né? Por levar o Evangelho, fazer Jesus conhecido. E então a gente já teve algumas experiências muito legais, né? Eu fui em 2019 fazer uma mentoria missionária com o pastor Reginaldo Kruklis lá nos Estados Unidos, e ele é falecido já, mas a Renate, que é minha mãezona do coração, né? A gente fez uma mentoria missionária e cucou, né, em mim, mas 2 amigos são pastores lá na PIB também, essa visão global, essa visão missionária, né? E de lá eu saí com o coração pegando fogo, e eu fui uma vez representando inclusive o ministério deles para Honduras,
para uma série de treinamentos lá, com pastores e líderes, numa região muito remota, muito pobre, lá, né, incentivar o coração deles. E ali foi uma experiência forte que eu tive, assim, né, e eu falei, cara, será que Deus tem alguma coisa comigo para dar esses treinamentos também e tal, né, nesses locais. Depois de lá, ainda a gente teve outras experiências, né, a gente foi em missão lá para Cracolândia, em São Paulo, fomos para o Rio de Janeiro, né, lá visitar várias comunidades, o Morro Dona Marta, o Complexo do Alemão, da Maré e tal, preguei lá, né, e a gente teve, então isso sempre ardendo, né, e fui com a Jaque para uma conferência missionária lá no Egito, então a gente foi muito ministrado por pastores árabes que estão, cara, vivendo coisas lá, milagres, maravilhas, vendo gente se convertendo, árabes que perseguiam cristãos, tendo sonho com Jesus, entregando a vida para Jesus, coisa doida assim, né? Mas a última agora, a gente foi para a Ásia, né, com uma missão. Então o nome da missão é A Tarefa. A gente foi convidado para fazer parte, integrar o time dos que vão algumas vezes, né, por ano, esporadicamente, dar esses treinamentos para pastores e plantadores de igreja nessas regiões, né? Então a gente andou ali pela Ásia, pelos países hindus e caminhamos bastante lá. E agora, daqui uma semana, a gente está indo de novo, né? Então, dar esses treinamentos, estamos muito empolgados, né? E pedindo oração, né? E experiências muito lindas, assim. E lá vocês auxiliam os pastores que estão implantando novas igrejas lá? Isso, porque assim, né, qual que é a visão? A gente está indo para alguns lugares, muitos desses lugares que a gente chama que é os PNAs, que são os povos não alcançados. Os povos não alcançados são aqueles grupos de pessoas, etnias, não países, né? Etnias dentro de um país tem muitas etnias, né? Então são etnias que têm menos de 1% de presença de cristãos lá, ou seja, não tem quase como alcançar, como as pessoas lá terem acesso ao evangelho. Muitas das vilas, das cidades, dos locais não tem uma igreja, às vezes nenhum crente, né? E a ideia então é levantar pessoas locais, crentes locais lá, que compraram essa missão, essa ideia, e eles falam, eu vou implantar igrejas, né? E vou, inclusive, para vilarejos, para locais onde não tem a presença cristã, e vou fazer um trabalho lá. Então, a nossa ideia não é só, né, a ideia da missão, inclusive o pastor Eliezer Magalhães é o pastor, né? A ideia não é, então, você ir lá e mandar um missionário brasileiro para lá, porque às vezes, embora tenha, né, e faça esse trabalho também, mas o que a gente precisa fazer mais é pegar pessoas locais, treinar e capacitar elas e enviar para elas alcançarem, né, outras pessoas, porque eles vão conseguir comunicar muito mais fácil, né, ter um alcance. Então, a nossa maior ênfase é ir e dar treinamento focado em evangelismo, discipulado, plantação de igreja, né, para esses caras e enviar eles para plantar a igreja. Da última vez que a gente foi, a gente levantou, acho que 80, 90 plantadores de igreja, eles já abriram 120 igrejas, já batizaram 500 pessoas aí, então é muito lindo, muito lindo. Que legal, e daí vocês focam nisso, né, em chegar lá e deixar os nativos tocarem, né, até para ter uma independência, né, não precisa toda hora estar alguém indo lá para pastorear e tal. Exatamente, porque imagina, pra gente ir lá e precisar aprender as línguas deles lá, né, cara, é muito difícil, né? Aí também chega, a gente toda a nossa fisionomia é muito diferente da deles, né? Então você precisa passar várias barreiras para você chegar a conseguir fazer esse trabalho lá, né? Então é mais produtivo, mais fácil você treinar os locais, né? Porque eles já, várias dessas barreiras vão estar vencidas, né? Que legal. E daí, esses locais, né? Tem a questão, igual você falou, da língua, e geralmente tem algum ponto focal, assim, de vocês aqui, sabe português, sabe inglês, sabe alguma coisa assim para vocês comunicarem com ele? A gente tem pessoas lá, né, que já estão, né, engajados com essa tarefa e que dominam o inglês. Então, e eles são, né, dos países lá e tal,
e a gente vai lá e prega, ministra em inglês e eles fazem a tradução para as línguas locais lá, né? Que legal. É. Que legal. Eu acho muito interessante esse cuidado, né, cara, de você pegar e focar em capacitação de pessoas para a realização de um projeto, do que você ir lá e fazer o projeto, né? Porque eu fico imaginando, né, já é difícil pro entendimento deles o que é Jesus. É uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente nova para eles. E você pegar, daí chegar a gente, né, tipo, com a nossa forma, a fisionomia, chegar para eles, não vai ser tão impactante como uma pessoa que já é deles, né, do povo deles, já fala a mesma língua, já tem o mesmo domínio sobre as coisas. Talvez já não é, já teve uma vida onde eles não eram cristãos, né? E imagina o impacto na região que causa, né? Uma pessoa totalmente convertida, preparada para entregar algo novo, né? Cara, é a forma mais inteligente que existe de implementação, assim, cara. É um projeto muito lindo. É muito legal, assim, cara, porque, por exemplo, algumas experiências lá, né? A gente chega em lugares, países, por exemplo, hindus. O que é você aceitar Jesus, você crer, né? Não é só, muitas vezes a gente prega que, poxa, você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, mas para eles envolve abandonar os ídolos, né? Abandonar os deuses. Então o hinduísmo tem quase 1 milhão de deuses, né? Então todo lugar é idolatria, sacrifício, né? Então essa questão, então, e você tem, por exemplo, locais lá que tem o sistema de castas. Então, como que você vai chegar lá e vai pregar e vai conseguir comunicar, né? E aí eles veem uma pessoa que teve a vida totalmente transformada, que era hindu, que era muçulmano, sei lá, né? Entregou a vida para Jesus e agora está lá disposto a sofrer perseguição. Vários desses países são perseguidos, o evangelho, né? Então, estão dispostos a tudo isso. Eles falam, cara, aconteceu alguma coisa, né? Não é possível. Tem alguma coisa diferente. Constrange a gente, né, cara? Pra gente pensar, poxa, os caras abandonam tudo pra seguir Jesus, né? O que eu tô fazendo, né? Então é tremendo, cara. A gente vai pra abençoar e volta. E é um povo que eu vejo que sabe realmente o que é renúncia, né, cara? Porque na antiga religião eles renunciavam tudo mesmo pra viver os ídolos deles. E hoje com Jesus eles não medem esforços pra fazer o mesmo, né? Exato. É uma tremenda reflexão pra gente, né? Que tá aqui. Tem essa oportunidade de cultuar a Jesus praticamente todos os dias, tem essa oportunidade de ler a Bíblia todos os dias, e assim, é uma reflexão realmente tremenda, assim, né? Pessoas que vivem aquilo que a gente que cresceu no país ocidental, que a gente que cresceu muitas vezes no meio já evangélico, né? A gente só lia na Bíblia, só lia histórias, né? E você chegar lá e se deparar com isso acontecendo, assim, nossa, deve ser... É tremendo, cara. É tremendo. É muito impactante. Muito impactante. Glória a Deus que temos essas pessoas que vão lá justamente para fazer eu falei pra ele agora há pouco, eu falei, cara, é muita ousadia, né, cara? É muita ousadia, cara. Deus nos deixa ser usados e ousados na presença dele, literalmente, né, cara? É só misericórdia, cara. E como a gente já comentou ali fora, mas eu acho que seria válido a gente trazer para sua família, Pedro, pai, mãe, ver hoje o Pedro, esse Pedro pastor, Pedro missionário, como que foi esse impacto na tua família? Porque eu sei, né, o Lucas vai acompanhar um pouco da história agora, mas eu sei que a sua família vive uma realidade totalmente diferente daquilo que você vive hoje. E como foi você se posicionar diante disso? Porque muitas pessoas hoje até almejam missões, almejam se entregar para o evangelho dessa maneira, mas ficam naquela dúvida, não, cara, o que vão pensar de mim? Como que vai ser com a minha família? Sim. Como que vai ser a provisão de Deus para isso? E para você, como que foi? Conta pra gente. Cara, olhando hoje, é bonita a história, mas vivendo isso, né, no dia a dia foi um processo de Deus mesmo, assim, né? Então, o que aconteceu comigo foi assim, eu nasci em uma família que tinha uma vida financeira muito boa, com oportunidades muito boas e muito grandes para poder fazer qualquer faculdade, para poder crescer na vida, né, e tal.
E tinha muita essa expectativa, né, em cima de mim, dos meus irmãos, né, e eu me lembro bem de algumas experiências. Quando eu era pequeno, então criança, você já vê algumas coisas meio proféticas de Deus acontecendo sem nem se perceber, né? Mas quando eu era criança e meus avós, que nem eu comentei, eles iam lá e passavam as historinhas, as coisas, né? Eu gostava muito dos desenhinhos que tinham dos profetas, né? E aí eu brincava com meu avô e com a minha avó, quando eles perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser profeta, né? Eu gostava e tal, né? E aí você já ficava com isso, né, no coração. Mas só que nunca teve um incentivo para eu seguir esse caminho. Na verdade, sempre com muito cuidado, né? E, então, família da minha mãe, lado da minha mãe, foi essa família que me discipulou, que cresceu. Família do lado do meu pai, não acredita em Deus, né? Não segue nada, então ali você já tinha um negócio, né? A família, então, da minha mãe cobrando, né, e tal, essa vivência profissional, ser bem-sucedido e tal. A família do meu pai não crendo, né, ali em Deus, então meu pai, né, não dava esse incentivo de igreja, nem nada disso, né. Então, quando eu comecei e tive essa conversão profunda, né, que nem eu falei para vocês, comecei a ler a Bíblia e tal, o meu pai até achava muito estranho. Tinha algumas vezes que eu me escondia até para ler a Bíblia, porque eu falava, cara, eu não quero parar, mas o pai fica desconfortável e tal, eu não quero desonrar ele, então eu li a Bíblia no banheiro, né? Nossa, ele ficava desconfortável de você ler na frente dele, assim? Não de questão da frente dele, mas ele achava que eu não tava muito bem, né? Eu tava meio bitolado na parada ali. Quando você lê muita Bíblia, você fica louco. Porque a gente escutava muito isso antigamente. O que o piá não tá fazendo? Não tá bebendo, não tá indo, né, e tal, tudo tá lá trancado lendo a Bíblia, né? Não tô entendendo o que tá acontecendo, né? E eu comecei a viver isso e meu coração começou a pegar fogo, e nessa época eu comecei a me envolver mais e mais na igreja, e cedo já fui colocado na liderança de pequenos grupos e fui reparando e discernindo alguns dons espirituais, o dom da palavra, o dom de liderança, o dom de ensino. E eu sempre digo que quando alguém tem um chamado, existe uma ressonância espiritual em volta. Porque a própria igreja começa a reconhecer esse chamado e endossar isso, né? Então, pessoas começaram a chegar agora. Você já pensou nisso, né? Em seguir o ministério? Não, nunca. Né? Mas você não se esquece, tem um dom. Pessoas vindo entregar palavras, você lendo a Bíblia, teu coração queimando diferente. Um dia eu estava olhando no culto pro nosso pastor pregar e veio um sentimento assim, ardeu o coração. E se um dia eu tivesse ali, né? Como que seria isso? Cara, aquilo ficou na minha cabeça. Foi tendo todo esse processo, pessoas entregando a palavra, mas tinha dois grandes medos: família e como que eu ia ser essa questão que o Iago falou, provisão, dinheiro, ainda mais eu vindo da realidade que eu vim e tal, né? Como que ia ser isso? Fui para um retiro de adolescentes. Nesse retiro de adolescentes, né? O pastor que foi pregar lá a primeira noite, ele foi pregar para adolescentes sobre finanças e carreira. Cara, tava todo mundo boiando, assim, né? Os adolescentes estavam tipo, cara, o que esse tio tá falando? Pensa no treinamento da PIB, rapaz. Respeita. Aí, cara, tava todo mundo, foi um convidado de fora, né? Então até os nossos pastores ali dos adolescentes na época estavam, cara, que ele tá falando isso para adolescentes? Mas para mim, que tava nesse processo, parecia que tava eu e ele só na sala. Sério? Porque você tava pensando nisso já? Ele tava falando sobre carreira, sobre finanças, falando justamente sobre a provisão de Deus e você se lançar naquilo e no propósito que Deus tem para você. E eu passando esse processo, cara, eu sei que quando ele fez o apelo, eu fui correndo lá para frente e eu entreguei tudo ali, né? E eu tive a impressão na minha mente que eu tive uma visão que eu me via andando em um caminho, e nesse caminho eu tinha uma roupa boa, tinha família, era abençoado por Deus e tal, e as coisas acontecendo em volta, né? Um carro legal e tal. Daqui a pouco eu voltava para o começo do caminho, começava a caminhar outro caminho que a roupa era mais simples, a vida era diferente, tinha desafios bem diferentes, mas enquanto eu ia andando, eu ia vendo pessoas levantando a mão como se fosse assim para aceitar Jesus, assim, né? E ali eu ouvi a voz do Espírito Santo, falou, eu vou te abençoar nos dois, mas escolhe, porque tem um que é o meu caminho para você, que eu tenho um chamado para a tua vida, né?
ali eu escolhi, larguei, e meu medo era principalmente meu pai depois disso, né? Porque teve uma vez quando eu era criança, meu pai me chamou no quarto e falou assim, você pode escolher ser tudo que você quiser na vida, menos pastor. Né? Isso eu não vou apoiar. Você pode escolher ser tudo, né? Menos você... Eu acho que deu errado. Cara, aí eu fui conversar com ele tremendo, né, cara? E aí eu falei, pai, eu tenho convicção do que eu quero ajudar pessoas, cuidar de vidas, mudar vidas e tal, assim, não espero que você entenda, mas é isso daqui. Ele falou, você tem convicção? Meu pai, mesmo não sendo cristão, ele tem um coração fenomenal de ajudar pessoas, assim, ele, né, é fenomenal. E ele falou, você acha que você vai ajudar a gente? Sim, vou. Você acha que você vai... Então eu apoio, e ele não só apoiou, mas ele me abençoou ainda, pagando a faculdade teológica, né, o seminário, e hoje eu sou muito grato a Deus por esse processo, e tenho hoje a família apoiando, estando junto, reconhecendo, então você vê a mão de Deus, né, cuidado de Deus nisso aí. Que bênção. É a prova de que, independente do seu chamado, do seu sonho, quando ele vem de Deus, cara, Deus levanta até mesmo quem não acreditava para financiar o teu sonho, para financiar o teu projeto. Porque Deus é perfeito em tudo que faz, né? Ele não chamaria você para isso, para fazer isso, executar isso que você faz hoje, se ele não fosse financiar isso. Então, eu vejo que muitas pessoas não se lançam no ministério dessa forma, porque ficam pensando naquilo que deixariam de ter, ou como seria futuramente. E eu acho que você viver do ministério é somente se lançar, cara. Acho que se Deus te chamou, a provisão diária vem, o pão diário vem, e aquilo que é necessário pra gente viver, ele realiza. Falaram pra mim uma vez, quando você escolhe o teu caminho, pode ser com as melhores oportunidades, com as mesmas coisas, quem é responsável pelo que vai acontecer é você, né? Mas agora, quando Deus propõe um caminho pra você, né, e você aceita esse chamado, essa caminhada, quem vai cuidar, quem é o responsável pelo que vai dar no final é Deus, né? Então, a mentalidade que a gente tem que ter é, Deus, eu segui o que o Senhor falou, então creio que o Senhor vai pagar a conta, creio que o Senhor vai abrir a porta, creio que o Senhor, porque, né, aquele que chamou é fiel para cumprir. Sim. Em Filipenses, né, tá escrito que é de Deus o querer e o realizar, né? Exato. Então, realmente é um desafio para nós, olhando de fora, né, olhando o começo, o processo, nossa, como é que vai acontecer, como é que eu vou passar por esse processo. Mas como é Deus o realizar, então é a gente confiar e se lançar, né? É isso aí. E igual o Iago falou ali, o que você teria de dica para dar para as pessoas que queimam por missões, que têm essa inclinação, que sentem que é o chamado delas, assim, cara, eu quero fazer alguma coisa, quero fazer uma coisa fora das quatro paredes da igreja, quero fazer uma coisa, sei lá, quem sabe para outros países. O que você tem de orientação assim, para essas pessoas? Eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, discirna em Deus quais que são as ferramentas que Ele te deu. Deus, a Bíblia fala, claro, todos nós bebemos da mesma água, do Espírito, né? Mas a cada um, Deus deu dons diferentes, carismas diferentes, né? Que são os presentes do Espírito, né? Então, discernir em Deus quais que eles são, porque isso tem muito a ver com aquilo que Ele está te chamando. Quais que são, né, os teus dons? Depois disso, você precisa começar a perseguir aquilo que você está sentindo. E eu gosto muito de Elias e Eliseu, né? Eliseu perseguiu o profeta, né? Ele andou atrás. Então eu diria, olhe para pessoas referências nessas áreas que você sente, né? E comece a acompanhar elas, né? Então acompanhe, aprenda, veja, né? Estude, olhe o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso e deixe Deus te mostrar o próximo passo em relação ao tempo. Porque o chamado de Deus, ele tem a parte clara, que é o que Deus mostra. Você vai ser isso, ou você vai viver para isso, tal, né? Isso daqui. Mas existe a parte misteriosa também, que é aquilo que você vai no caminho discernindo em Deus, né? E é aqui que a gente fica mais ansioso, né? E que a gente precisa se lembrar do fim. Então, se você olha para os homens da Bíblia, você vê Abraão recebe o chamado para ser pai, né, das nações com, acho que 80 anos, mas se cumpre com 100, né?
Jesus tinha a promessa desde, né, de sempre, né, mas ele começa seu ministério com 30, né? Davi, né, recebe a promessa do reino, né, menino, 17 anos. Se cumpre depois que Saul persegue ele, depois de tudo. Né? Então, José do Egito, mesma coisa. Quanta coisa ele passa, né, até chegar. Então, você precisa discernir o chamado, as ferramentas, e crescer, né, seguir pessoas e deixar Deus revelar o tempo. Né? Então, eu estou discernindo muita coisa no meu chamado ainda. Né? Muita coisa. A gente precisa ter essa paciência e ir deixando Deus ir revelando o próximo passo. É isso aí, amém. E aquele negócio, né, gente, às vezes a gente quer o plano pronto com tutorial de, tantos anos você vai estar aqui, daqui depois 2 anos você vai estar aqui, aí você vai estar fazendo isso aqui. E não, né, eu creio nisso também, eu creio que Deus, ele aponta a direção, aponta o objetivo, só que o caminho a gente vai descobrindo no processo. Exatamente. É que muitas vezes estar na direção do que o Senhor quer é somente renunciar, né, cara? Renunciar às convicções, os nossos achismos, a imaginação que criamos, a expectativa que criamos sobre como vai acontecer. Não, vai vir um anjo do céu, vai pagar todas as minhas contas. E, Deus vai me responder através daquela luz piscando, vai vir uma voz de trovão dos céus. Não é desse jeito, né? Deus faz do jeito dele. Então, enquanto a gente não aprender a renunciar a essas coisas que achamos, a gente não consegue desenvolver, né? Desempenhar de uma maneira correta, né? Não tem chamado sem passo de fé. Né? Você precisa pisar na água. Uma hora, todo chamado tem um momento da ruptura também, né? Que você tem que romper com aquilo que você está, né, ali e tal, cercado e tal. Você precisa romper para conseguir viver o que Deus tem para você, né? E é o discernimento desse momento, o que, como, né? Para estar debaixo da palavra de Jesus. Amém, gente. Deus está falando aqui. Não sei se vocês estão falando com vocês, mas Deus está falando. Comigo também. Amém? Bom, já reforçando, deixe seu curtir no vídeo, gente. Compartilha para seus amigos, para sua família. Esse canal que a gente tem, né, produzido muitos conteúdos aí cristãos, muitos conteúdos que com o propósito de abençoar realmente vidas. E não se esqueça, siga a gente nas redes sociais, siga no YouTube, no Instagram, siga o Pastor Pedro. Pastor, deixa teu arroba aí, por favor, para aquela câmera. Aí, Pedro Valbach, @Pedro_Valbach. O sobrenome é meio complicado, tá? É WALLB de bola ACH. Segue lá que vai ser benção. E o Ministério One, né? One Ministério. Isso, o One Ministério. Pode seguir lá, @One Ministério. Nosso ministério lá. Show de bola, gente. Então, tem alguma coisa... Eu ia perguntar como que é o teu dia a dia, sendo um pastor da PIB, cara. Como que é viver 100%? O que você faz no seu dia a dia? Onde você come, onde você dorme? Isso é importante. Como é viver 100% da obra? Da obra, do ministério. Cara, eu me sinto, assim, tremendamente privilegiado, né? Eu amo a minha igreja, amo, né, o que eu faço no dia a dia. E eu precisei aprender muito para viver do jeito que eu vivo, né? Porque todo mundo, eu acho que tem um chamado que é entregar tudo, né, cara? E você tal, não sei o quê. Só que às vezes você também acaba fazendo algumas coisas que Deus não pediu. Esse que é o grande perigo, né? Então eu precisei aprender no meu dia a dia, servindo na obra, entregando o que eu entrego, né? A ter o que o Salmo 128 fala também, que aos teus o Senhor dá enquanto dormem, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Então, isso foi um processo, eu entender, eu queria fazer tudo, né? Eu estava me matando, fiquei mal, inclusive, um tempo, por estar muito nessa loucura, né? Mas quando eu comecei a viver esse tempo novo, ali e tal, vim para a PIB, a proposta foi que a gente criasse centros de formação de liderança, para treinar jovens e treinar adolescentes, né, para que eles possam discernir o que eu estava falando antes, os dons espirituais, servir nas áreas da igreja e aprenderem, se aprofundarem na Bíblia, né, viver o reino de Deus aonde eles estiverem. Então, já existia a Flow School, que é um treinamento focado nos adolescentes,
que é todo baseado nos dons espirituais, em formação de liderança, de caráter, vida. Lá a galera, né, é treinada. Hoje a gente está com 250 adolescentes fazendo parte do treinamento, né, nosso, e daí no dia a dia, né, essa escola dos adolescentes funciona na terça-noite e na quinta-feira à noite. Então terça-noite e quinta-noite eu estou lá lidando, e o dia todo trabalhando nisso, né, e tal, o dia todo. Aí, além disso, a gente tem o One College, que é o Centro de Formação de Liderança dos Jovens, daí, né, que tem também uns 250, 300 alunos, tanto, né, de idade universitária, jovens profissionais, jovens casais, jovens adultos, né, a gente trabalha com essas etárias, e que funciona na quarta de noite e no domingo de manhã. Então, meu dia a dia normalmente é assim, né? Segunda-feira é o meu dia de descanso. Para mim isso é valor bíblico. Eu tenho um dia em que eu paro para eu curtir minha esposa, para eu contemplar Deus, para eu me distrair, fazer minhas coisas, né, e tal, que eu separo para o Senhor, né. Terça-feira, né, eu sempre separo os meus turnos de trabalho. Então, eu procuro, embora às vezes seja difícil, não trabalhar 3 turnos, né, para eu poder... Manhã, tarde e noite, assim se diz. Isso, manhã, tarde e noite, né? Tentar não fazer isso. Então, o que eu faço normalmente, terça eu trabalho muito de tarde, então, atendendo pessoas, produzindo conteúdo, fazendo reuniões, cuidando das estratégias da escola, fazendo daí coisa que o pastor faz, velório, tal, tudo aquilo, né? E tal, atendendo pessoas, né? E de noite vou para a formação de liderança. Quarta-feira, daí é normalmente o dia todo, daí acontece manhã, tarde, noite, manhã reunião, tarde resolve umas coisas, mas eu tento liberar alguns horários de tarde para eu ficar de boa, né? Então, mas daí o resto atendendo, produzindo conteúdo, planejando, e de noite, né, o One College. Quinta-feira, de manhã livre, tarde ralando e tal, né, com essas coisas, reuniões e tal. Noite, né, o centro de formação. Sexta-feira aí normalmente é o dia que eu dedico basicamente inteiro. Eu vou para casa de noite, né, mas basicamente inteiro produzindo conteúdo, preparando sermões, porque a gente tem um rodízio, e nos sábados, né, lá na PIB a gente tem 2 cultos da One, então eu tenho que estar presente nos 2. Às vezes, né, prego, a gente tem um rodízio de outros, né, 2, 3 pastores ali que pregam também, né, então sempre estou lá pregando e servindo, né, ajudando, atendendo as pessoas, então nos 2 cultos, e domingo também, né, então domingo chego cedinho na igreja para preparar as coisas para o college, depois vou para o culto, fico, né, aquele negócio de domingo que vocês conhecem, né? Domingo a gente tá habituado. Tamo aí, né? Domingo ou não tem domingo. É isso aí. 100% focado no ministério e servindo, né? É isso aí. Mas é isso, normalmente. Assim, e quantos jovens vocês cuidam, mais ou menos, nos sábados? Cultos de jovens nos sábados? Tem 2 cultos, então, né? Então, normalmente o culto das 5, que acaba indo um pessoal que é mais de boa, vamos dizer, mais sossegado, às vezes até um pouco mais velhos, assim, né? E vai em torno de 500 a 600 jovens, assim. E no culto da noite, que é o das 7h30, que é um pouco maior, que vai entre aí 1.800 pessoas normalmente, assim, né? A maioria é jovem mesmo. Maioria jovem, embora tem muita gente que se identifica muito com o jeitão do culto, né? Então, por ser um culto mais contextualizado, mais jovem, a gente tem mais liberdade e tal, tem até famílias e tal, que gostam de ir. O foco é jovens, né? Mas tem alguns que gostam de ir também, porque no domingo é uma pegada mais calma, um pouco mais tradicional, né, e tal, né? E pra galera, tem gente que curte também e vai, né? Mas é mais focado em jovens o sábado. E o culto mesmo é só no final de semana daí. Durante a semana é só esses cursos. Isso a parte que eu cuido, né? Mas você tem mais vários outros cultos funcionando na igreja, né? Então, por exemplo, tem o culto de adolescentes também, né? O que é o Flow, que acontece na sexta-feira. Tem o culto de atletas, culto de restauração, né? E tal, tem vários cultos durante a semana, mas
Daí tem outros pastores cuidando dessas frentes, né? A minha é mais focado nas escolas e nos jovens. A gente tem que ver que é uma igreja muito grande, né, caramba? Igual você comentou comigo ali agora há pouco, que é uma igreja de 18 mil membros, né? Então você tem que ter essa separação de pastores, né, para direcionar. Você imagine só alguns pastores executando tudo isso. Muitas áreas, muitos departamentos, né? Tem idosos, eu fiquei sabendo que tem coisas de advogado. Tem culto de advogado. Culto do advogado. Imagina, cara, mas culto do advogado. Tão específico. Então são coisas bem específicas que foram criadas para que venha até uma estrutura fortalecida no meio cristão, né? Que a gente precisa disso, né, cara? Exato. E é legal porque essas ênfases diferentes, você consegue destravar o chamado mesmo na vida de muita gente. Porque daí, por exemplo, para fazer o culto de advogado lá, você tem, às vezes o cara não necessariamente um pastor, você tem um advogado que está servindo lá e tal. É muito legal, né? Você tem o trabalho com empresários lá e tal, né? Os encontros com empresários é muito legal no mundo de negócio, eles conversarem sobre caráter, né? Sobre vida cristã e tal. Então, é bastante coisa acontecendo, mas é bem... a gente tem as áreas divididas, né? E bastante pastores, né? Eu sou pastor auxiliar, né, da igreja como um todo, mas meu foco também cuidar dessas escolas e auxiliar também a UAN, né, que é o Ministério de Juventude. Então, só que daí tem cada um com a sua área, cada um com a sua ênfase. É legal mesmo, né? Daí eles acabam trazendo os pares, né, para participar junto. Daí tem aquela pessoa assim, aí sou advogado, vou me misturar com, sei lá, né? E às vezes a pessoa tem esse tipo de um pré, né, conceito. Exato. E daí acaba indo junto nesse tipo de culto. Eu acho que é uma forma de atrair, de conversar na linguagem da pessoa, né? Exatamente. Assim como tem o culto jovem, tem o culto específico de adolescente. Eu vejo como um meio de acabar atraindo e preparar para o ID, né, cara? Porque muitas das pessoas que frequentam a igreja hoje acham que não tem chamado, cara. Que acham que foram chamados para estar somente na igreja, adorando ao Senhor. Mas não é só isso, né? O ID é para todos nós, né? Então, quando você tem esse tipo de separação dentro da igreja, você acaba preparando pessoas na sua área específica para cumprirem o propósito do ID. Exatamente. Elas têm a oportunidade de servir com os talentos dela, entendendo, né, que né, existe um chamado, sim, geral para todos nós, né? Sim. Eu queria saber um pouco mais desse curso que você comentou, que tem esses testes sobre os dons do Espírito, né? São testes de aptidão, assim, mais ou menos? Como é que funciona essa orientação? Como que funciona, então, né? A gente discerniu, foi muito legal, que essa ideia veio do pastor nosso de adolescentes, que é o pastor Tarek, e ele, assim, um homem de Deus, né? E ele pegou uma escola que a gente tinha de liderança comum, que eu participei lá quando era adolescente ainda e tal. Ele pegou isso e estruturou para começar essa Flow School, né? Depois daí eu assumi a parte da operação, da gestão mesmo da escola, mas foi ele que criou. E a ideia que ele percebeu é que muitas vezes a gente coloca, isso que o Iago estava falando, a gente coloca as pessoas dentro de uma caixinha. E então a gente fala, para ser líder, a pessoa tem que ser assim, tem que saber falar bem, tem que saber liderar e tal, tem que saber não sei o quê. Só que você acaba deixando de lado muita gente que Deus deu dons, Deus deu talentos, Deus capacitou para realizar e operar outras coisas que outros não têm, né? Tanto que a Bíblia fala, 1 Coríntios 12, nós somos um corpo tem muitas partes, a mão não pode falar que não precisa do pé, né, e tal, todos precisam. E aí o entendimento foi o seguinte, a gente precisa levar a igreja a compreender quais que são os chamados funcionais que Deus deu para eles. Então, quais que são os teus dons? O que a gente fez foi que a gente pegou os dons que a Bíblia fala, né, lá 1 Coríntios 12, 14, Romanos 12, 1 Pedro 4, Efésios 4, e a gente classificou eles em 4 classes optativas, né, que tem a ver com os dons que tem mais a ver com a pessoa, né? Então, por exemplo, se a pegada da pessoa, os dons dela é mais intercessão, ela vai entrar para as classes de intercessão e aprofundar isso, né? Se o cara é mais evangelista, né, e tal, tem essa pegada e tal, ele vai para evangelismo. Se é mais serviço, vai para...
tal. E assim vai, né? Então, daí o que a gente faz? Tem uma primeira fase, isso tanto na school quanto no college. Primeira fase, treinamento de visão. Então, a gente vai mostrar para a pessoa o que a gente acredita, quais que são os nossos principais valores que a gente vê na Bíblia. A gente vai mostrar, assim, então, compromisso que a gente faz com a pessoa, jejum, oração, vida, Bíblia e tal. Mostramos isso para eles. Fazemos classes de ensino sobre os dons espirituais, aprofundamos muito nisso, né? Mandamos a galera jejuar, orar para discernir. E tem um teste que a gente fala que é só para ajudar, às vezes, a dar um norte. Que a gente fala que não é um decreto de Deus aquilo, não é nada disso, um discernimento daquilo que você tem com Deus é só com Deus, né? Mas é legal porque ele pega versículos bíblicos e tal, baseia nisso, né? E te ajuda e dá um resultado para aquilo que parece ser mais as suas características, né? Segundo a Bíblia. É bem legal. E eles preenchem isso e no final aí eles são encaminhados, baseados em todo esse processo para as optativas que eles vão escolher, né? Entrando nessas optativas, eles vão aprofundar isso, aprofundar também a linha básica da igreja que a gente trabalha e também começar a servir nessas áreas, tanto dentro das células quanto no ministério também, enfim, em tudo, né? Vocês colocam eles na prática mesmo para já na prática atuando a isso. Ministério de Intercessão. Então, beleza, quando tiver evento, você vai entrar no grupo ali de isso aí. oração. Isso aí, essa que é a ideia. Legal. Uhum. Muito massa. E falando depois desse curso, né? Vocês têm algum curso que prepara para missões, por exemplo? Tem, a igreja tem algumas iniciativas, né, nesse sentido. Tem, por exemplo, é muito legal a escola Telos, que a pessoa ela doa 1 ano da vida dela para ela ser preparada para missões. Então ela vai ficar como interna dessa escola. E aí nessa escola ela vai ter vivência em vários campos missionários aqui no Brasil e fora e vai ficar estudando missões, vivendo missões nesse tempo. Então é uma preparação para a pessoa ali, né? Então na escola Telos tem outros cursos menores, também bastante curso online a gente oferece, né, a igreja. E para aqueles que querem realmente seguir uma vocação, né, tanto pastoral quanto missionária, a gente, por ser batistas, a gente tem como parte toda, né, da convenção o Seminário Teológico Batista, né, faculdade mesmo. E aí a gente encaminha o pessoal para lá, que foi o meu caso, né? Então eu fiz 4 anos de teologia ali na Fabapar, né, e pude estudar lá, foi uma experiência bem bacana, mas isso é para quem quer daí mesmo seguir ministério mesmo, né? Ministério, seja missionário, seja aqui, né, pastoral e tal. Aí a gente encaminha para teologia. Então hoje quem gostaria de também viver 100% da obra, assim, igual você, teria que entrar nisso aí, nessa linha de processo. Se a pessoa, né, a gente fala, o processo de ordenação nosso, batista, a gente pede como um pré-requisito, né, essa formação ministerial da pessoa, para que a pessoa seja capacitada e tal, e durante esse tempo, né, a gente forma essa pessoa que está sendo capacitada, né, que foi o processo que foi muito legal que passou comigo. Então eu comecei a fazer o seminário teológico, mas já fui absorvido pela igreja e trabalhei lá desde o começo, né. Eu basicamente fazia quase tudo que um pastor faz, né, no tempo, né, e a igreja já ia reconhecendo, quando eu fui para o Parolim começar a plantar a igreja, eu não era ordenado pastor ainda, né, mas agora é importante para que você tenha essa caminhada, você seja formado. E quando eu me formei, aí como que funciona o processo batista, né? Depois que você se forma, a igreja precisa te indicar, né, para você ser ordenado pastor. Aí existe um concílio pastoral, que é que você vai ser perguntado por pastores, não só da igreja local, mas de outras igrejas. Perguntas vai ser examinado, né, tanto sobre a tua vida, quanto perguntas teológicas. Uma sabatina. E aí você responde tudo com embasamento, fundamento bíblico, né? E aí você é aprovado, né? E aí a igreja te ordena, né, como pastor. Eu acho que é um processo legal, porque dá uma segurança, né, para também quem que está sendo indicado. Embora todo mundo é bem-vindo a servir, existem pessoas, né, que são contratados para servir na igreja em algumas áreas que não tem necessariamente toda essa
né, Toda essa informação. caminhada, né, toda essa formação, mas vamos dizer, pro ministério pastoral mesmo é algo importante, assim, né, pra gente, na nossa visão. E vocês têm outras divisões de cargos, assim, já digo, né? Tipo, diácono, obreiro, vocês têm lá tudo? Temos sim. Então, como que funciona, né? A gente tem o pastor presidente da igreja, pastor Michel Peragini, né? E aí você tem os pastores abaixo, né? Que são todos os auxiliares, nos vários níveis e ministérios ali. Mas além disso, você tem daí as ministras, né? Que são mulheres que estão no ministério, fazem os papéis pastorais, tudo, e a gente chama de ministras. E você tem também os obreiros, que são justamente esses que estão nesse processo de fazendo seminário teológico, fazendo, né, ali trabalhando na obra, no dia a dia e tal, né? E aí você tem os diáconos, né, que é muito importante. A gente tem o corpo diaconal, todos servem, ajudam muito na igreja, participam de muitas das decisões, né, que a gente toma, que a gente faz. E os voluntários, né? Então a igreja funciona normalmente assim. Legal. É bem parecido, né? O que você achou? Sim, bem interessante, cara. É bem organizado, cara. É uma estrutura muito bem organizada, né? Eu conheço lá, já fui algumas vezes. E, cara, igual eu falo assim, o inferno tem a sua organização, né? Nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós temos que aprender a nos organizar, né? E eu fico feliz quando eu vejo igrejas assim, organizadas, a estrutura, cada um sabe o que tem que fazer, cada um tem que estudar, tem que ir à formação. Não é só chegar simplesmente estar no ministério ali, não. Tem que ter um fundamento, né, cara? A palavra nos chama para sermos exemplos no modo de agir, no modo de falar, no amor, na fé, na pureza, para que então o evangelho seja propagado, né? Então ter esse tipo de organização faz com que as pessoas não simplesmente se acheguem à igreja, mas sejam a igreja, né? É muito interessante isso. Complementando o que o Iago falou, né? A palavra diz que a gente precisa se apresentar a Deus como obreiro aprovado, né? Exato. E para ser provado, a gente tem que ser provado. Exato. Né? Exato. E eu acho que faz muito sentido essa diferença. É verdade. É verdade, com certeza. Eu fiquei curioso com um negócio aqui. O pessoal acha que o pastor não tem vida, né? O pastor vive 100% pro ministério e pronto, acabou. E como que você falou que você tira a segunda-feira para descanso e tal, e como que é ali com a visão da PIB, essa questão assim, como que é tratado? Vocês têm férias? Como que funciona essa parada? Legal. Tem sim. Precisa sempre, obviamente, partir muito do próprio pastor, né? Então, você mesmo falar, não, eu também quero cuidar da minha família, cuidar de mim, né? Entendo isso na Bíblia, né? Mas a igreja dá toda essa estrutura. Você tem férias, você tem sim direito e eles incentivam, falam para você precisa ter um dia de descanso, né? E inclusive são muito bacanas assim. Às vezes a gente passa por momentos, não tá muito bem, então não, beleza, tira uns dias lá, fica de boa, tá tudo certo, né? Porque que nem o Iago estava falando, né? Tem essa visão, né, de que o pastor, o líder, o diácono, né, precisa acabar, fazer tudo e tal, tudo, daí que férias, que dia de descanso, você precisa renunciar e tal. E é verdade, a gente renuncia muita coisa, coloca, mas eu digo sempre que a renúncia do cristão é investimento, não é desperdício. Tem gente que desperdiça, que entrega aquilo que Deus não está pedindo, que na verdade Deus está te abençoando, né? E agora investimento não, eu vou também sacrificar algumas coisas, vou fazer porque Deus está pedindo, né? Mas agora existe sim férias, existe tempo de descanso, você pode sim falar, não, eu não quero trabalhar os 3 turnos, então eu vou montar a minha agenda, vou cuidar disso daqui e tal, embora, claro, o trabalho do pastor é diferente do que o trabalho secular. Você vai estar, às vezes, de madrugada, vai ligar um irmão que precisa de atendimento, que faleceu, que tal, você vai atender, né? Você vai cuidar, você aparece em emergências, você vai cuidar de gente, é assim, né? Mas a agenda bagunça, às vezes bagunça, né?
Mas dentro daquilo que o Senhor nos confia, a gente tem que procurar ser bons mordomos, né? A Bíblia deixa isso muito claro. E um princípio da Bíblia, embora não é da mesma forma, né, que era no Antigo Testamento, é o princípio do sábado, né, que é o dia de descanso. Né? Não precisa, o sábado, Shabat, né, significa descanso, né, dia de descanso. Né, que não quer dizer que precisa ser o sábado, né, que nem hoje sábado. Mas você precisa, a gente entende como um valor que Deus colocou, entregar um dia em que você vai conseguir se desligar e contemplar coisas que Ele criou. Né? Deus criou coisas maravilhosas para a gente se divertir, para a gente curtir nossa família, para a gente contemplar a criação dele, né? Aquilo que Ele fez, e renovar e partir para a briga de novo. Né? Entendi. Esse aí é um ponto que a gente tem que bater muito pro pessoal que está assistindo, para os pastores, líderes, voluntários que estão assistindo a live, porque, gente, a gente tem que ter sabedoria da hora do descanso, né? Não é só executar, mas para servir bem, nós temos que estar com a nossa mentalidade em dia, com a nossa saúde familiar em dia, porque assim como nós entregamos, né, para as pessoas, nós também temos que entregar dentro de casa, né? Cumprir com as nossas funções, nossos projetos dentro de casa, cuidar bem da nossa família. E um ponto que você tocou, né, da gente fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer, né? Uhum. Esse é um detalhe crucial, eu vejo, né, que o estado de exaustão acontece na nossa vida a partir do momento que a gente começa a executar e querer fazer aquilo que Deus não chamou pra gente fazer. Exato. E a gente pega a responsabilidade que não era pra gente pegar. E a gente se coloca no estado de exaustão, né? Porque a gente não confia, não espera no Senhor, não espera o posicionamento, né? Senhor. Muita gente acha que esperar em Deus é ficar parado, mas não. Esperar em Deus é continuar executando as coisas que Ele já fez, falou pra você executar, mas não pegar compromissos que não foram para você fazer. E eu estava lendo hoje ainda, você falando disso, Lucas 4, né? Jesus, acho que 42, alguma coisa, Jesus está numa localidade, a multidão amassando ele, né? Pedindo um monte de coisa, estava ficando. Aí a Bíblia fala assim, e ele foi para um lugar deserto para orar. Então, olha só o que Jesus faz, né? Ele para um pouco ali, e ele vai orar. Daí é interessante que ele volta e a galera começa a pedir coisa para ele. Ele fala: não. Entendi, né, em Deus aqui que o meu dever é caminhar em outros vilarejos, né, e tal, ainda não alcançado. E ir pregando o reino de vilarejo em vilarejo. E ele deixa a multidão lá e tal, e toda a demanda que tinha, porque ele entendeu: não, o meu propósito está lá. O meu propósito é isso daqui também. Então eu vou lá, eu sei que a multidão aqui tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho e tal, mas eu sei o que o Pai me chamou, então eu tenho que caminhar nisso daí, né? Então isso é muito, muito importante a gente fazer, né? Porque se uma parte do corpo está sobrecarregada, vai machucar as outras. E aí por isso você tem às vezes voluntários que chega uma hora que se frustram com a igreja, né? Porque, cara, eles se entregaram saúde, entregaram a vida, entregaram tudo, e é muito bom você servir é maravilhoso, né? Mas existe um cuidado que a gente precisa ter com os de casa, com a nossa saúde, com a nossa vida, e que é necessário também, né? Isso aí. E até nessa passagem que você citou, né? Uhum. Jesus justamente ele vai orar, e eu acredito que esse tempo de oração é esse tempo de descanso que o Iago falou, né? Tipo, ele tá no tempo de descanso, o tempo que ele para falar com Deus, né? Só que ele não simplesmente parou, né? Ele tá naquele processo e depois ele volta e entendi que é isso que eu preciso fazer. É isso aí. E isso que você falou dos voluntários, acho muito interessante mesmo, porque aqui, graças a Deus, nossos pastores, nossos líderes, eles têm muito esse cuidado, assim, de, cara, vamos parar pra pensar, vamos parar pra descansar, certo? Não abdique do tempo de descanso, né? Porque é importante pra vocês, senão certas pessoas vão espanar, né? Cara. E às vezes a gente fica colocando a nossa expectativa justamente nisso. Nossa, às vezes a pessoa se esforça tanto, se dedica tanto, e ela tá numa expectativa, sei lá, de ser reconhecida, de alguma coisa do gênero, que não condiz, né, com aquele chamado. Uhum.
E daí quando ela não tem esse tempo de descanso, esse tempo de discernir, não, realmente, tô fazendo aqui pra Deus, eu preciso também cuidar da minha família, cuidar, né, não ter esse momento meu com Deus, não só de entregar, não só de estar ali, né, produzindo, mas preciso ter esse momento também de eu me alinhar com Deus, ela se frustra, né? Às vezes o voluntariado se frustra. E eu senti no meu coração de falar agora, algumas pessoas que estão assistindo a gente que talvez estejam nessa posição de estarem cansadas, de estarem nesse, né, esse tempo em nome de Jesus vai ser tempo de cura mesmo, né, na vida das pessoas, de reabastecer, encher o tanque e você ter esse entendimento, né, que é Marta e Maria. Deus, ele ama que a gente sirva, ama, mas o passar nos pés dele, estar aos pés dele, né, ali ouvindo, recebendo, sendo cuidado, isso é presente de Deus também, né? Então, que a galera possa ter esse entendimento e receber esse reabastecimento mesmo do Espírito, né? Eu acho que é muito importante. Amém. Em nome de Jesus. Pode falar. Falei. Não, eu ia complementar que você falou de Marta e Maria, realmente, né? A gente tem que discernir o tempo de estar trabalhando e o tempo de, cara, agora é hora de Jesus falar comigo, de eu trocar uma ideia com Jesus, de eu ler minha Bíblia, de eu né, dar atenção pra minha família, eu tenho esse tempo de descanso. Isso aí. Eu já ia mudar de assunto, já. Por isso que eu deixei você falar. Bora pra frente. Eu ia perguntar pra você, Pedro, com toda essa bagagem, experiência que você já tem dentro do ministério, servindo a obra, se existe algum milagre, cara. Porque todos nós, né, temos algo que, nossa, cara, aconteceu isso na minha vida, eu vi isso acontecendo e, nossa, isso marcou muito a minha carreira. Se existe algum milagre, assim, que você presenciou, alguma coisa que você viu, assim, que falou, nossa, cara, Deus realmente é ilimitado, né? Cara, eu assim, pela graça de Deus, tudo isso é pela graça, né? É misericórdia dele, mas eu, há um tempo atrás, eu tinha um pastor que foi lá ministrar pra gente, o pastor Scott Lee, ele é uma bênção, um homem do Senhor, assim, tem um ministério muito poderoso, profético e realmente muito sobrenatural, né? Ele foi lá na igreja, e ele com os outros amigos, e entregou uma palavra para mim, falou, olha, você vai ter um ministério e vai ver muitas curas, muitos milagres também, né? Você vai trazer muita gente para Jesus, e falou dessa questão missionária bastante também, né? Só que assim, eu até então, eu tinha visto uma ou duas pessoas sendo curadas, nunca tinha visto mais. E ele falou aquilo pra mim, eu falei, cara, eu acho que o cara tá meio doido, assim. Mas o legal de quando você recebe uma palavra de Deus, uma mensagem, é que você precisa caminhar sobre ela agora, né? E então, isso eu digo pra galera também, que, poxa, tem uma palavra sobre a vida, tem algo que Deus falou, começa a caminhar, começa a exercitar, né? Não ia ter como eu ver alguma cura, algum milagre, ver, né, ir para a missão e tal, sem eu começar a orar pelos enfermos, sem eu começar a tomar a iniciativa, né? E, cara, aconteceu um momento também, foi alguns cultos especiais e tal, que eu senti que tiveram algumas coisas diferentes que foram derramadas, assim, na minha vida, né? Novas e tal, que eu experimentei. E depois disso, cara, Deus tem abençoado, assim, a gente tem visto pessoas se converterem através também de sinais e maravilhas, de milagres. Então eu lembro a história de uma moça, né, de uma senhora que ela entrou desconfiada na igreja católica, e ela chegou lá porque a filha arrastou, acho que ia ter o batismo de alguém e tal, e quando eu pego o microfone para pregar, algumas vezes eu gosto de orar por cura, né? E essa mulher chegou com o pé inchado, assim, o pé grande, e ela tinha um problema sério no pé, andava mancando, né? E quando, né, ali a gente estava orando e tal, orei por cura lá do púlpito, a mulher falou que ela sentiu como se um vento forte tivesse batido no pé dela, né? E nisso que bateu, ela sentiu um negócio diferente, falou, o que aconteceu? Quando ela ficou em pé, estava pisando normal. Não tinha mais dor, não tinha mais nada. Ela entrou mancando na igreja, saiu andando normal. E quando ela saiu, né, andando normal, voltando lá e tal, ela chega em casa, tira a meia do pé que estava inchado antes, o pé normal, né, sem inchaço, sem nada e tal.
ela entrega a vida para Jesus, começa a frequentar a igreja, tá lá, né, e Deus começa a fazer na vida dela. Teve o caso de um outro menino que num retiro de adolescentes pediu para eu orar que ele tinha um problema no joelho, né? Então, um ligamento, e ele treina numa categoria de base do Atlético Paranaense, né? E o menino com problema no joelho estava lesionado, não podia treinar, estava no departamento médico e tal, pediu pra gente orar, a gente clamou e tal. O menino, na hora que a gente terminou a oração, ele caiu o joelho no chão, poxa, não estou sentindo mais nada. E aí foi legal, porque na outra semana ele veio me procurar e falou, cara, minha família não está acreditando e tal, porque eu mostrei para eles e tal, eles estão aqui vindo na igreja empolgados e tal. Aí beleza, na outra semana ele veio, Pedro, deixa eu te contar, cara, teve né, eu cheguei lá no clube e tal, coloquei minha roupa para treinar, os caras falaram, meus fisioterapeutas, você tá maluco, cara, você tem que ir pra... Não tem mais nada, como assim, foram fazer os exames, não tem nada, não tá ninguém entendendo e tal, tudo, né? Então, Deus, ele vai se mostrando lá na Ásia mesmo, que a gente foi também, libertação, né, pessoas sendo libertas de espíritos malignos, pessoas sendo curadas, gente, né, numa cruzada ali evangelística, nunca tinha escutado falar a respeito de Jesus, mas já vindo ali querendo ser batizado, né, e tal. Então, os milagres assim da bênção de Deus mesmo sendo derramado, que a gente é bíblico, né? A gente precisa crer e caminhar sobre isso. Glória a Deus, né? É muito impactante, né? É uma prova que ainda Deus é o mesmo, ele nunca vai mudar. Ele é um Deus de cura, um Deus de milagre, um Deus de maravilhas. E cabe a nós, né, a ousadia de continuar orando por cura, clamando, porque foi nos dado, né, essa autoridade através do nome de Jesus para que a gente viesse cumprir com esse propósito. Exato. E é como você falou, né? É uma graça de que Deus nos dá, né? Não é por nós, mas é através de nós. Exatamente. Né? É pela nossa provocação que vai acontecer, né? Que em nome de Jesus, o sobrenatural vai acontecer para a honra e glória do nome dele. Né? Exatamente. Para que que a gente alcance vidas através do nome de Jesus. Amém. E eu acho que é muito o que a gente estava falando também dos dons, né? Porque esses dons de cura, né? Essa provocação do sobrenatural, eu acho que ele caminha muito com esse campo missionário, né? Muito. Eu queria que você complementasse um pouco mais disso também, né? Porque eu vejo que tem muitas religiões, igual a gente estava falando sobre religiões com ídolos e tal, que pra gente quebrar essa crença da pessoa precisa de um milagre. Né? Muito. Isso é tremendo, assim, porque você vê que Deus, ele se preocupa até com a maneira como a gente vai comunicar o Evangelho. Porque, por exemplo, né, em alguns lugares lá da Ásia, né, os países mais hindus, a forma de você apresentar o Evangelho é o que a gente vê na história chamado confronto de poder, né? Porque eles veem muito do sobrenatural lá, só que do contrário, né? Eles veem essas manifestações, né, demoníacas, essas coisas, os rituais, as magias, as coisas, né? E a gente sabe que existe um reino das trevas operando, né? E tem alguns momentos, então, que você vai chegar lá e que o cara vai falar, Bruno, ele não tem conhecimento bíblico, não sabe nem quem é Jesus, acredita em reencarnação, acredita em um monte de coisa, então como que você vai falar céu e tal, e aí você vai falar, não, eu tenho um Deus que é mais forte, né? E aí é um momento, eu lembro do caso lá no sul da Índia, de um pastor que plantava igrejas em novas vilas, porque ele chegava na vila, ele perguntava, alguém aqui está passando algum problema, tem alguma doença, tem, né, e tal, algum problema, e as pessoas vinham, ele orava, Deus fazia, e ele começava a plantar a igreja assim, né, através da visitação de Deus mesmo, né? E daí na igreja dele estava lá, né, tinha uma mulher que antes era endemoniada, que ela andava que nem uma louca pela vila e tal, não sei o quê, orou, a mulher foi liberta e estava lá, evangelista da igreja, né? Aí outros também, tipo, questão de cura, os outros se converteram e tal, e você vê isso, né? E o que é louco, né? O nosso Deus é tremendo. Lá nos países árabes, agora, né? A gente escutou muitas histórias de como Deus vai atrás das pessoas também. Então, lá nos países árabes é muito comum as pessoas terem
sonhos com Jesus aparecendo para elas, mesmo elas nunca tendo conhecido um crente ou conhecendo algo muito distorcido a respeito de Jesus. Jesus aparece e fala, cara, vários casos a gente escutou lá, de gente falando assim, ó, vai em tal esquina, procura um fulano com tal nome, pergunta para ele sobre a fé dele, né, qualquer coisa assim. E a pessoa ia, era um cristão e tal, que não podia falar de Jesus e tal, não sei o quê, e o cara fala, a pessoa se converte, né? Então, coisas assim, loucas acontecendo. Né? Deus é criativo demais, né? Cara, é criativo, cara, é criativo. Seria os velhos terão sonhos, será? Ah, eu acredito. Os velhos sonharão? Cara. Você vendo a manifestação do Espírito, assim, né, cara, de um jeito não tem como, cara. É assim. Amém. Glória a Deus por isso. É isso aí. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Acho que tá de boa. Tá? Acho que deu pra gente conversar bastante. Legal demais. Pô, te agradecer aqui muito por você aceitar o convite aí, pela conexão com o Diácono Iago, por você ser uma bênção e continue levando o nome de Jesus aí para muitas pessoas. Deus continue te usando muito nesse ministério, que possam vidas ser salvas realmente através de Jesus, através da tua vida, através da vida da tua família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. E, cara, te agradecer mesmo pela conversa. Cara, eu que agradeço o Lucas, Iago, toda a liderança da igreja, me senti muito honrado com o convite, né? Foi muito bom o papo, senti Deus aqui mesmo, né? Parabéns pela excelência de vocês, a galera não tá vendo, mas o estúdio aqui, tudo, né? A maneira como vocês fazem, parabéns, cara, muito lindo, e que Deus frutifique muito esse ministério aí, em nome de Jesus. Amém. Últimas palavras? A todos que estão assistindo, se lancem no ministério com ousadia, sabendo que Deus é o que faz através da sua vida, assim como faz na vida de Pedro. Ele é um dos exemplos que a gente trouxe aqui, né? Que você se lançando com ousadia, é Deus que provê o seu dia a dia. Independente de quem você seja, independente de onde Deus te tire, Deus vai continuar trazendo recursos para você, vai continuar abençoando a sua trajetória. Então, não tenham medo do chamado do Senhor. Amém? Acho que é isso que eu queria deixar de recado. Gente, é isso aí. Muito obrigado por você que acompanhou essa conversa. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de seguir o Pastor Pedro lá nas redes sociais. Fala de volta, pastor. @Pedro_Valbach, WALLB de bola A, CH. Esse que é o sobrenome. Show de bola. Eu vou deixar, de qualquer forma, a gente vai deixar aqui no rodapé. O One Ministry também? Isso, o One Ministério. O One Ministério. O One Ministério. Isso aí. Então, beleza. E, gente, curta esse vídeo, compartilha, né? Verifica sua inscrição já no nosso canal do YouTube, nosso Instagram. Deus abençoe e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o Senhor, Lifehouse, Life em sua vida. Amém. Amém?